Você sabe quais são os 4 tipos de temor a Deus? Se não, fique até o final desse vídeo que você vai descobrir as 4 formas de temer a Deus e qual é a ideal. Hoje eu trago para vocês um pouquinho desse livro aqui do Padre Garrigou Lagrange, que é um grande teólogo aí do século XX. Eu aprendi muita coisa nesse livro. Ele fala sobre o céu, o purgatório, o inferno de um modo muito teológico, muito profundo. E aqui ele aborda também os 4 tipos de temor a Deus. Para começar, ele fala do primeiro temor, que é o temor mundano. É aquele no qual a pessoa ela teme o mal temporal. A pessoa ela ainda está apegada com o que o mundo pode lhe proporcionar e ela tem muito respeito humano. Então é o tipo de pessoa que ali no seu ambiente de trabalho ela vai ceder àquela pressão para esconder a sua fé, para violar algum mandamento. Ela tem vergonha de assumir. Então, para ser aceita no grupo, ela é capaz de tudo. Ela tem muito respeito humano. Ela quer ser bem vista pelos outros, respeitada pelos outros, ela quer ser aceita pelos outros. Nem que para isso ela tenha que abrir mão da sua fé, dos seus princípios. Ela tenha que ficar quieta no momento que ela deveria sair em defesa de uma opinião, da fé, da igreja, enfim. Ela teme os homens e não a Deus. Esse é, sem sombra de dúvidas, o pior tipo de temor, né? O temor dos homens. É o tipo de pessoa que ela está pronta para ofender a Deus. Tem medo dos julgamentos alheios, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Impede ela de realizar deveres para com Deus. Ela teme o julgamento de todo mundo e ela chega a ser covarde e ela foge em tempos de perseguição ao ponto de negar a própria fé. O que ela mais teme é a perda dos bens terrenos, a liberdade pessoal da sua vida aqui terrena. E obviamente, né, Padre Garrigou Lagrange vai falar que esse é o pior tipo de temor. E devemos pedir para Deus nos livrar desse tipo de temor. A gente não tem que temer os homens, não tem que ter respeito humano. A gente tem que defender a nossa fé, aquilo que a gente acredita, independente das consequências, né, ou do quanto isso pode nos custar. Já o segundo tipo de temor que o Padre Garrigou Lagrange vai trazer é muito diferente, porque ele não teme a perseguição do mundo, os castigos de Deus. Ele vai dizer que o temor servil não se teme a perseguição do mundo, né? Então a pessoa não tem aí aquele respeito humano, mas sim os castigos de Deus. Ele diz que é um temor útil, porque ele leva a pessoa a cumprir os mandamentos divinos. Ele diz que esse temor servil aparece muito também no Antigo Testamento. É chamado de lei do temor, né? Enquanto que no Novo Testamento é chamado a lei do amor. E esse temor, ele diz que ele é muito útil para a nossa salvação. E ele diz que pode se tornar mal quando você tem mais medo dos castigos de Deus que ser separado dele. Então evita-se o pecado para evitar os castigos. Mas se não tivesse os castigos, a pessoa, ela pecaria sim, ela iria ofender a Deus, ela não iria evitar os pecados, então ela evita por temer as consequências, a condenação eterna. Mas ele diz que apesar dele não ser o ideal, ele já é útil, já é alguma coisa, já é melhor do que a pessoa que tem apenas o temor mundano, o respeito humano. Ele diz que esse tipo de temor, a pessoa ela ama a si mesma mais do que a Deus. Já o terceiro tipo de temor é o temor filial, que é aquele realmente de filho, né? Esse daí já é o ideal, é aquele que nós devemos buscar. Não é de um mercenário ou de um simples servo. E nem o temor dos castigos de Deus, mas sim do pecado que o ofende e o afasta de Deus. Esse temor filial não é somente útil para a salvação, como o temor servil, mas ele diz que é um dom do Espírito Santo que ajuda a pessoa a resistir às fortes tentações. É um tipo de temor que nós devemos sim pedir a Deus. E o quarto tipo de temor a Deus é o temor reverencial, que subsiste no céu apenas, é o que vai subsistir eternamente no céu, porque ele é o santo temor de Deus, do Senhor, que vai permanecer pelos séculos dos séculos, né, no céu, onde não haverá mais temor do pecado e nem de ser separado de Deus. Mas é um temor porque você vai ver, você vai contemplar
a grandeza infinita de Deus. A alma vai enxergar o seu próprio nada diante dessa grandeza e ela vai tremer diante dessa grandeza. Ela vai reconhecer a sua fragilidade em comparação com a absoluta estabilidade e necessidade de Deus, que é o próprio ser, né? A fonte da vida, a fonte do ser. Então nós vemos aí que essas três espécies de temor são muito diferentes. Lembrando que o temor mundano é sempre mal, é o medo da opinião alheia, de querer o respeito humano para ser aceito pelo grupo, pela sociedade. Já o segundo temor, que é o temor servil, é o medo dos castigos. Não é o ideal, mas é útil à salvação. Mesmo que a pessoa só evite o pecado por temer as penas eternas, ele já vale. E o amor filial, que é o amor de filho, é o amor daquele que evita o pecado porque sabe que ofende a Deus, e evita o pecado porque ele ama a Deus. Ele realmente quer o céu, ele deseja estar com Deus pelo que ele é, e não por medo das consequências, e não por medo da condenação eterna ou dos castigos eternos. Então esse é o temor que todos nós devemos buscar e almejar para a nossa vida. E o reverencial nós vamos apenas ter no céu, que é lá onde nós vamos enxergar a grandeza de Deus e o nosso nada. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Se você já conhecia essa teologia aí do temor a Deus, deixa aqui nos comentários. E se você quiser se aprofundar nesse assunto e muitos outros que o padre Garrigou Lagrange trata aqui nesse livro, O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma, ele fala de modo aprofundado sobre o céu, o inferno e purgatório. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário para você me ajudar comprando pelo meu link e usando o cupom TAISA5. Você pode comprar pela Eclese ou pela Amazon. Me segue lá no Instagram, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.